Esse é um tema muito importante, câncer de ovário e CA-125. Vários colegas, algumas pacientes me perguntam a respeito do CA-125 alterado. Nós sabemos que o câncer de ovário, na maioria das vezes, ele aparece e o comportamento dele, ou o desenvolvimento de sinais e sintomas, eles vêm consequente, com o tempo depois do desenvolvimento do câncer. Por quê? Os órgãos intraabdominais, eles vão se adequando ao aumento do volume do ovário. Então, a percepção de sintomas, ela só acontece quando a massa está um pouco aumentada. E daí começa a dar um desconforto, começa a dar uma dor abdominal, pode ter sintomas de compressão de estruturas. A partir desse momento que a gente começa a fazer uma hipótese de ter alguma coisa alterada dentro da barriga. E, sendo assim, acaba solicitando alguns exames para avaliar aquela hipótese diagnóstica. Então, o que é muito importante e interessante é nós pensarmos da seguinte forma. O marcador tumoral sanguíneo, ele serve para auxiliar no nosso diagnóstico. Um marcador tumoral aumentado de forma isolada, ele não reflete nada. Ele não tem como nem nós refletirmos sobre uma possível hipótese diagnóstica. Então isso é muito importante que a gente saiba, que a gente entenda e que solicite desta forma. Então o CA-125, ele não deve simplesmente fazer parte de um grupo de exames que você vai solicitar. Ele tem que ser proporcional às hipóteses diagnósticas que você fizer. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que ele é um marcador muito sensível para alterações intraperitoneais, inclusive na cavidade do peritônio, mas ele não é tão específico para o câncer de ovário em si. Então não é só porque ele está aumentado que a gente tem um câncer de ovário. Doenças benignas, e existem várias doenças benignas em que o CA-125 está elevado. Por exemplo, endometriose. A gente tem aí até níveis o normal do CA-125 gira em torno de 35. Isso depende de laboratório para laboratório, kit que se faz a aferição do CA-125. Mas geralmente, a maioria das vezes é em torno de 35, o seu limite superior. Na endometriose, por exemplo, a gente pode ter 200. Então, a gente não faz uma hipótese diagnóstica baseado no aumento do CA-125 numa paciente que tem sinais e sintomas, tem idade, tem exame mostrando que ela tem endometriose. Existe uma chance muito, muito grande do CA-125 ser aumentado por causa dessa doença benigna. Outras doenças hepáticas, por exemplo, cirrose, algumas alterações do parênquima hepático, pode aumentar o CA-125. Doenças reumatológicas, que muitas delas são doenças autoimunes do próprio corpo, elas podem aumentar o CA-125. Então a gente tem que pensar nisso na avaliação do resultado do CA-125. Quando uma paciente ou um colega me pergunta, o CA-125 está aumentado, a minha primeira pergunta é, por que foi solicitado o exame? Preciso entender por que foi solicitado o exame para eu fazer uma hipótese diagnóstica e, baseado nisso, eu entender e interpretar esse resultado. Então, a partir de hoje, se a gente tiver um resultado alterado do CA-125, a gente vai entender por que foi solicitado. Sendo que ele foi solicitado baseado em alguma hipótese diagnóstica que pode ter alteração ovariana, aí sim a gente avalia qual é o nível e qual é a complexidade da alteração ovariana que existe. Porque a gente sabe, de acordo com alguns critérios, que eu não vou falar aqui, porque esse vídeo não tem relação com isso, mas a gente tem vídeos falando sobre isso, de critérios de uma lesão no ovário que podem sugerir uma maior probabilidade dela ser uma doença maligna. Aí sim, a gente começa a interpretar o valor do CA-125 como uma alteração dessa doença maligna. Pelo contrário, se for uma doença benigna, a alteração do CA-125 a gente vai interpretar como uma parte inflamatória do processo peritoneal, do componente peritoneal. E a partir daí, tomar os cuidados para que toda doença seja ressecada para esses níveis diminuírem. Então,
O CA125 é um marcador muito importante, é um marcador interessante, mas a gente precisa ter cuidado na interpretação do resultado. Combinado? Pessoal, espero que esses vídeos que nós estamos fazendo ajudem vocês no dia a dia. Se você é paciente, que te ajude a diminuir a ansiedade em relação ao tratamento que você está fazendo ou irá fazer, tá? E se você é colega médico, eu espero que isso aqui possa dar alguma dica, algum truque para auxiliar no seu dia a dia. Um grande abraço. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo e se inscreva. Se você ativar o sininho, você vai receber aí semanalmente um aviso falando sobre os nossos vídeos publicados. Até o próximo.